Fala, fofuchas e fofuchos, beleza, galerinha? Como é que tá aí? Tranquilo? Estamos nessa correria aí, vamos que vamos. Nossa matéria já tá chegando já no final do segundo bimestre. Só pra gente dar uma relembrada aí, nosso conteúdo de filosofia, nós vimos aqui a filosofia clássica, vimos como surgiu a filosofia, vimos a filosofia clássica, que essa filosofia clássica se divide em três partes. A gente chama aqui de período cosmológico, ou pré-socrático, antes de Sócrates, período socrático ou período antropológico, e vimos aqui período helenístico ou pós-socrático, e que a gente vai ver esses períodos aqui. Estamos nesse bimestre no período pré-socrático, a gente está vendo aqui esse período cosmológico. Por que cosmológico, André? A ideia principal dos caras é de onde viemos, para onde vamos, de que são feitas todas as coisas. A busca de entender do que são feitas as coisas, de onde viemos e para onde vamos. Esse é o assunto principal do período cosmológico. Só para a gente relembrar aí. Aí começamos a ver aqui os fisicalistas. Vimos os fisicalistas, demos aqui uma olhada, Tales de Mileto, fomos até o Heráclito com o fluxo perpétuo e contínuo de todas as coisas, não se pode entrar num rio duas vezes, a ideia do devir, né? O mundo está num devir. Importante lembrar Heráclito, porque a gente vai estar confrontando Heráclito aqui hoje. O pessoal eleático, a escola eleática vai confrontar ele. Vimos aqui o Demócrito, né, com átomo, né, também aí aquela discussão toda. Aí, na última aula, vimos aqui a escola pitagórica, Pitágoras com a ideia de uma construção de um universo matemático, de uma engenharia perfeita, aí, um design perfeito para o mundo. E vimos aqui que os próprios pitagóricos vão quebrar isso quando descobrem os números imperfeitos, aqueles cálculos imperfeitos que vão dar numa conta sem fim, e ele vai pirar o batatão aí, vai ficar meio louco em relação a essa visão dele. Vimos aqui a importância lá da escola pitagórica, a maneira de ver o mundo matemático e como isso é importante, como isso influenciou aí. E agora a gente está indo para a escola eleática. A escola eleática, a gente vai falar aqui, vai começar hoje a dar uma olhadinha nela. Tranquilo? Só que antes da gente começar a falar sobre a escola eleática, que é uma escola até que é meio chatinha, assim, pelo menos eu percebo que os alunos sentem dificuldade em entender a escola eleática. Os jogos de palavra muito do movimento eleático, esse jogo de fazer aí uma coisa bem com retórica, o paradoxo, a gente vai ver aqui, essa coisa do paradoxo, isso meio que complica, às vezes o aluno ele fica meio... Só que aí para desfazer isso, é importante a gente bater um papo antes, vou explicar algumas coisas, coisas que eu já expliquei, uma parte que eu já expliquei, outra que não, mas quando você entrar para estudar o movimento eleático, você não sentir dificuldade, vai passar assim, ó, fácil, vai ser tranquilo entender os caras. Tranquilo até aí, gente? Vamos lá? Partiu! Então, beleza, galera, vamos lá? Olha só, primeira coisa que a gente tem que ver, antes de a gente entrar na escola eleática para discutir aí os filósofos, é entender dois assuntos aqui. Um que a gente já conversou, e outro que eu não conversei ainda, a gente vai falar mais rápido só para você relembrar. Primeiro, verdade e realidade. Vimos aqui no primeiro bimestre, verdade, cada um tem a sua verdade, a maneira como você percebe o mundo à sua volta. Realidade, o mundo físico. Esse mundo que está à sua volta, como ele funciona. Isso é a realidade. Isso se você existe, se eu existir ou não, quando eu morrer a realidade vai continuar aqui, independente da minha verdade. É importante a gente entender aí. André, por que você está falando isso de novo? Por que você está falando isso de novo?
Olha só, os filósofos dessa época que a gente está vendo aqui agora não têm esse conceito. Então, quando eles falam em verdade, estão buscando uma verdade absoluta. Conhecer os objetos, conhecer o objeto estudado completamente. Eu tenho a verdade absoluta sobre todas as coisas que eu estudo. Como alcançar uma verdade absoluta sobre todas as coisas. O conhecimento, quando ele fala verdade, é o conhecimento sobre as coisas do mundo físico. Não é a verdade, minha visão que eu tenho do mundo físico. A verdade para eles é alcançar todo o conhecimento sobre aquele mundo físico que está à volta deles. E isso não existe. Não existe verdade absoluta. Mas aqui para eles estão nessa busca da verdade absoluta. Eles já estão nessa visão de verdade absoluta. De busca de verdade absoluta. André, não tem como a gente compreender por completo um objeto? Não. Só você ter uma noção do que a gente está falando aqui. E a gente tem aí o que a gente chama de semiótica, a ideia aí do ângulo de visão, de onde você está. Se eu estou olhando aqui, o objeto nessa posição ele tem um tamanho, se eu boto ele em outra posição, ele tem o tamanho. O que mudou? Se o objeto é o mesmo. Mudou o ângulo de visão do objeto. Tranquilo? Só para você entender. Por mais que eu olhe por todos os ângulos possíveis e imagináveis, aquele objeto, eu estude ele profundamente, eu jamais saberei tudo sobre ele, porque eu não posso ser ele. Então, essa informação eu nunca vou ter. Por mais que ele me conte o que é ser ele, é a visão dele, não é a minha visão sobre ele. Entendeu? Então não dá para ter conhecimento total. E se for eu não tenho conhecimento de fora de mim. Sacou? Então, obter o conhecimento total da realidade, essa verdade absoluta que eles procuravam, esquece, não existe. Mas aqui para eles estão na busca de uma verdade, da verdade. Eles nem usam o termo verdade absoluta, eles usam verdade. Eles buscam a verdade. Aonde está a verdade? Tranquilo? Então, quando você, só relembrando aqui, que quando a gente cai aqui neles, você já começa a ver os discursos e perceber que verdade, a palavra verdade para eles tem um outro sentido. Tranquilo até aí, gente? Vamos lá. Outra visão que eu quero que vocês tenham aqui para a gente poder discutir é o racionalismo e o empirismo. São dois modelos aí de pensamentos também que hoje que se seguiu mais para frente. Nessa época está nascendo aí um ensaio disso aí. Que é o racionalismo e o empirismo. Vamos lá. Empírico, a gente viu aqui no primeiro bimestre, conhecimento empírico, meti a mão no fogo, queimei. Através dos meus sentidos, absorvo informação. A gente viu aqui, então, conhecimento empírico, o empirismo, ele segue a linha, a ideia de que através dos meus sentidos eu absorvo informação e vou processar essa informação. O racionalismo não, diz o mundo empírico, os meus sentidos, eles me enganam. Eles são falsos, eles me enganam, então não posso contar com ele, eu tenho que contar só com a racionalidade. Eu tenho que racionalizar, e se no mundo racional funcionar, entendendo? Se nos meus cálculos matemáticos eu fizer lá e deu certo, então tá certo. Não interessa se no mundo físico não funciona. O mundo racional é que tem a verdade. Sacou? Olha aí. Aquela verdade. Então, o racionalismo e o empirismo estão trabalham aí nessas duas vertentes. Também isso não existe aqui ainda. Você vai ver agora aqui o ensaio disso aí. Tranquilo? Tá dando para a gente acompanhar? Beleza, então? Agora que a gente entendeu esses dois conceitos aqui, um que a gente já tinha visto e outro agora só para você dar
uma noção que é a discussão. O que vem primeiro aí? É através das sensações que eu absorvo informação, ou a informação ela já existe e a informação das sensações são falsas? Sacou a discussão aí? Tranquilo? Beleza? Então agora a gente pode ir para dentro agora dessa escola eleática. Partiu. Vamos lá. Escola eleática, por causa do nome do local, né? Eles estão em Eleia. Aí já é a botinha ali da Itália. Ou os filósofos nasceram nessa região, como Parmênides e Zenão, ou então nasceram em outro lugar e foram para lá e desenvolveram a sua filosofia, né, em Eleia. Daí, escola eleática. O que eles têm em comum ali em relação ao pensamento deles? Eles propagam a ideia do que a gente chama de imobilismo universal. Vai contra Heráclito. E que Heráclito dizia que tudo está em movimento, as coisas estão num fluxo, num devir, um fluxo contínuo e perpétuo. Eles vão dizer que não, está tudo parado. É tudo ilusão. Os nossos sentidos nos enganam. Sacou? Olha aí que a gente falou aí do racionalismo e empirismo. É os nossos sentidos nos enganando. Tá tudo parado, nada se movimenta. Você que tem a visão errada. Os teus sentidos mentem para você e você acredita que as coisas estão em movimento. Tranquilo até aí, gente? Beleza? Vamos seguir que a gente vai dar uma olhadinha aí em cada filósofo desses. Vamos lá. O primeiro que a gente vai ver aqui, Parmênides de Eleia. Parmênides porque o nome dele é Eleia, que a gente falou aqui, cidade, né, natal dele, onde ele desenvolveu todo o seu conhecimento. Ele é de 515 a.C. Daí, pela época e pelo estudo, a gente encaixar ele aí nos pré-socráticos. Ele está tentando entender como funcionam as coisas. Está tentando buscar entender o funcionamento do universo. Ele é o primeiro que vai começar a trabalhar com essa ideia do imobilismo universal. A primeira coisa que a gente tem que entender aí é que ele está em busca da aletheia. O que é aletheia? A verdade absoluta. A gente falou aqui, ó. Em busca de uma verdade absoluta. Então ele vai dizer para a gente aí que você tem a aletheia, que depois a gente vai chamar de episteme, mas aí episteme, eu até botei ali a palavra episteme, mas para ele é uma aletheia, e você que é a verdade absoluta de todas as coisas, e você tem a doxa. Doxa é a opinião, é o conhecimento de opinião das pessoas. Então ele vai dizer para você que a aletheia é a episteme aí, né? Mas aí vamos usar a palavra aletheia porque é o que ele buscava. A aletheia é um conhecimento dos deuses. É o conhecimento perfeito e universal de todas as coisas. É a verdade absoluta. Ela não está para os seres humanos. Ela está para os deuses. Para os humanos está a doxa. E a gente tem essa visão errada de que o mundo está em movimento, o mundo está parado. Ele não se movimenta, porque o mundo ele existe, sempre existiu, e tudo sempre existiu e nunca vai deixar, né, de existir. Beleza, vamos dar uma olhadinha agora aqui em Parmênides, na principal frase dele, para a gente poder entender esse imobilismo universal. Ele começa com um jogo de palavras aí, que a pessoa fica até meio, né, enrolado aí, que ele vai falar assim, ó, o ser é, o não ser não é, o não ser é ilusão. O ser, ele pode ser pensado. Se ele pode ser pensado, ele pode ser falado. O não ser não pode ser pensado,
e nem pode ser falado. Então, por isso, ele não é. Eu tô falando, caraca, que jogo de palavras loucos aí. Ele está tentando estabelecer a realidade. Então, ele para pensar o seguinte, para você poder entender. Tudo que existe, existe, ele pode ser pensado. Se você pode pensar, você pode falar. Você pode dar um adjetivo àquela coisa. Então ela existe. Se ela existe, então ela é. Ela está ali, ela existe. Se você não pode pensar nem falar, ela não existe. E o não, se você não pensa e não fala, o não existir, não existe. É uma coisa para você meio louca. Vamos lá para você poder entender, para ficar mais tranquilo aí você compreender. Eu pensei num gato, então o gato ele existe. Se ele existe, vamos pensar, o existir o objeto, né? O gato ele existe. Eu posso verbalizar a palavra e adjetivar gato. Gato é assim, gato é assado, agora tenta pensar no nada. Você não consegue. Aí você fala assim, calma aí, André, mas olha só, e o dragão? Saci Pererê. Eu posso pensar nele e ele não existe. Ele existe em pensamento. O dragão é uma construção. Vamos lá, que agora você vai entender agora. O Saci Pererê é um jovem negro que você tirou uma perna que vive na mata. Você construiu. Ele não pode existir fisicamente, mas na sua mente ele é uma construção. Você conseguiu pensar ele e dar adjetivos a ele. Então ele existe. O que existe pode ser pensado e adjetivado. Então, ser o ser e o pensar e o falar estão interligados. Eles mostram isso pra gente. É interessante, porque faz parte da construção do pensamento humano. A gente vai desenvolvendo aí as coisas para pensar que nada se cria. Tudo se transforma. Na verdade, aí você pega teu celular, o teu smartphone, ele não saiu do nada. Ele saiu de um computador que foi misturado com uma máquina de retrato, foi misturado com isso. Ou seja, na verdade, o que a gente tem aí como criações são coisas que já existiam e a gente foi combinando essas coisas e montando outras coisas. Você perceber aí o que ele está falando e que ele, nesse certo ponto, ele tem essa visão. Ele está construindo para a gente aí. O que é, e o que não é, não é. Só está estabelecendo aí para a gente, né, essa visão aí das coisas que são, das coisas que não são. Que daí chamar ele o pai da metafísica. Por quê? Porque depois, mais para frente, a gente vai começar a perceber que existem coisas que não são físicas. Para você poder entender aí. E que a gente pode adjetivá-las. Mas elas existem. Porque para eles, para esses filósofos da época, só existia o mundo físico. Não existia um mundo metafísico. Ou seja, um mundo que eu posso adjetivar, mas que ele não tem características físicas. Vou dar o exemplo aí para você poder entender. Vamos pegar aqui a antimatéria. A antimatéria ela não é matéria, ela é metafísica. Ou seja, ela está fora do mundo físico. Mas eu posso adjetivar ela. Eu dou nome, ela tem características, sacou? Então ela existe e não é físico. Percebeu? Para eles, nessa época, isso não existia. Essa ideia
mundo metafísico e mundo físico. Então, para eles, o que é, e o que não é. A visão aí, né, do Parmênides, quando ele tem essa estruturação aí. Vamos seguindo aí, então. Então, olha só, vamos lá. Se você entendeu aí que tudo que existe é, então, se existe movimento, aí, olha como é que ele começa, ele estabelece para você o básico. Se existe, existe, ele é físico, ele é algo. Então, calma aí, se está em transformação, se o mundo todo está em transformação, na visão de Parmênides, ele está querendo mostrar para você o seguinte, você vai entender agora. Eu tenho uma coisa que ela é, e ela vai se transformar em outra coisa. Então, do momento entre o que ela é agora, 1, para ela virar 2, existe um momento em que ela não é nem 1 e nem 2. Então, se ela não é, ela não existe. Porque o não ser não existe. Deu para sacar aí? Vai falar, André, que doideira. Por quê? Porque na visão do Parmênides, para ele, você deixa de ser alguma coisa para não ser nada, para depois virar outra coisa. Então, na verdade, para ele, não há movimento, porque você não tem condição de não ser nada. Sacou o jogo de palavras aí? É jogo de palavras. É mais uma visão do que realmente, é mais uma visão do que realmente uma construção. É que para a gente contemplar isso, eu vou até falar aqui com o Zenão, a gente vai discutir aqui com o Zenão, essa transformação aí, ele vai discutir, ele vai criar um paradoxo da flecha e do alvo, aí vai ficar mais fácil de você entender esse ser não ser aí. Na verdade, você não deixa de ser um. Você deixou de ser um, virou nada para virar 2. É uma transformação contínua. Você vira uma terceira coisa até virar o 2. É um processo direto. A gente vai ver isso aí, mas para frente Isaac Newton na física vai mostrar para a gente que o Parmênides, foi o que a gente falou aqui da ótica, o Parmênides ele tá olhando de um jeito que ele não consegue perceber que há essa transformação sim. Porque ele acha que de um momento A para o momento B, você vai ser nada. Então ser nada não existe. Porque não existe o nada. Sempre vai existir alguma coisa. Tudo existe. Tranquilo até aí? Aí vamos lá. Beleza, André. Tudo existe. Se tudo existe e não tem um movimento, eu estou seguindo aqui o pensamento do Parmênides, só para você poder entender. Se não há movimento, tudo sempre existiu. Tudo sempre esteve no mesmo lugar. Inclusive todo o universo, todas as coisas. Então não há criação. Nada foi criado. Tudo sempre existiu e sempre vai estar aqui. Então, na verdade, o ser, ele sempre existiu, sempre existirá e nunca vai deixar de existir. Ele não foi criado. Eu vi até professores aí com explicações querendo falar assim, Deus criou todas as coisas e verbalizou. Não, nem provavelmente funciona assim. Porque se Deus criou todas as coisas, Deus existia antes. Então há movimento. E quem existia antes de Deus? Para Deus estar aqui. Sacou a viagem? Agora você está entendendo a viagem do Parmênides. Então, tudo sempre existiu. Sempre esteve aí e sempre vai estar. Essa mudança que a gente vê acontecer é só
uma ilusão que a gente tem por causa dos nossos sentidos. Na verdade, as coisas não estão mudando. Nós é que achamos que estamos mudando porque nossos sentidos nos enganam. As coisas elas não mudam. Nós é que achamos que elas estão mudando. Sacou? É uma viagem muito louca. Mas deu pra gente entender, então, aí, gente, essa visão do Parmênides, essa visão dele, então, tudo sempre existiu. Todo o universo, todo o cosmos sempre existiu, as coisas sempre existiram, elas não estão em movimento, porque elas não podem deixar de ser para virar uma outra coisa. Porque quando ela deixa de ser uma coisa para virar outra coisa, ela vira o não ser. Se ela vira o não ser não existe. Então ela não pode, então não tem movimento. É porque é uma perspectiva. Tranquilo? Vamos lá? Vamos partir então agora para o Zenão. Vamos lá, galera. Zenão, o negócio é muito louco, né? Não ser, não é, não ser, não ser, pode ser, né? Vamos agora para o Zenão. Zenão também de Eleia, da região de Eleia, aluno de Parmênides, e ele já 489 antes de Cristo, ele vai seguir aí os passos do professor dele, do Parmênides, falando do imobilismo universal, e ele vai criar aí para poder dar uma cutucada nos filósofos que são a favor, né, do movimento do Heráclito, do movimento contínuo. Ele vai criar o que a gente chama de paradoxa, ou seja, para é contra, doxa é opinião. Ele faz um jogo, ele faz jogos de palavras, ele cria situações em que você não vai conseguir explicar. Pelo menos naquela época ali os caras não conseguiam explicar. Ele tem vários paradoxos, né? O Zenão, ele possui vários paradoxos. Mas os principais paradoxos deles são o paradoxo que ele vai de Aquiles e a tartaruga, em que ele faz um jogo, uma corrida entre Aquiles e uma tartaruga, e ele bota a tartaruga na frente e Aquiles atrás, né, que seria o grande, na época deles lá, o grande atleta, né, o guerreiro, pulava, corria, fazia tudo, o cara mais fera, que se pegasse Aquiles e botasse ele para correr com a tartaruga e desse vantagem para a tartaruga, jamais Aquiles alcançaria a tartaruga. E através, né, do paradoxo, ele vai tentar te provar essa estrutura dele. Aí eu vejo pessoas falando que vai tentando explicar da maneira mais complicada possível. Eu vou tentar resumir. Entre o ponto A, que é o Aquiles, e o ponto B na frente, que é a tartaruga, existe um número infinito de espaços. Entre o ponto A e o ponto B, quantos números você pode colocar aqui? Infinitos. Então posso ir dividindo, a um ponto. Então a ideia se a tartaruga andou um ponto, Aquiles vai andar 2 pontos. Só que aí 2 pontos, ele vai ter que, esses 2 pontos aí, 2 pontos divididos, que do espaço, ele vai ter que percorrer todo o mundo quântico. Seria mais ou menos isso. Num cálculo, você vê que ele jamais alcançaria, porque para percorrer toda a extensão de A até B, ele teria que passar por todo o infinito número, os infinitos números que existem de A a B. Por quê? André, pô, que viagem é essa, André?
ele está abandonando o mundo físico. Ele está indo só para o mundo das ideias. Lembra que a gente viu aqui sobre o empirismo e o racionalismo? Olha como é que ele está abandonando. Para ele, o mundo, os sentidos, a doxas, mentem para ele. Então ele vai só no cálculo. Então ele fala, é impossível ter movimento. Porque do ponto A ao ponto B tem infinitas possibilidades de números de um ponto A ao outro B. Então é impossível percorrer todo isso. Aí, é lógico que hoje a gente entende que isso não é real, porque ele vai alcançar porque ele é maior do que o tamanho microscópico ao qual o Zenon está falando. Ele não precisa nem... pelo tamanho dele, ele percorre tudo aquilo ali que ele falou. Ele está levando para um mundo racional, nessa visão do racionalismo. Ele abandona o mundo físico. Tranquilo até aí, gente? Foi? Outro paradoxo dele é da flecha com o alvo. Se o cara tira a flecha, ele acredita que a flecha ela está em movimento e ela não está em movimento. Ela está parada. Ela vai chegar no alvo, mas ela está parada. André, não entendi isso. Você vai entender facilmente. Para pensar, vou explicar primeiro no modelo que a galera fala. Quando ele sai do A para o B, a flecha, no B, ele está parado. Então, do B para o C, ele está parado. Do C para o D, ele está parado. E ele está sempre parado. Na verdade, é você que está achando que ele está se movimentando. André, não entendi isso. Simples. Já viu quando você pega o caderno e faz aqueles vários desenhinhos do bonequinho em cada folha do caderno? Você vai fazendo o boneco assim, a outra folha, o boneco assim, Aí quando tu pega a folha do caderno, faz só... Aí quando você olha, parece que o bonequinho está se mexendo. Ou seja, cada folha tem um desenho parado. Você está olhando, que tem a sensação de que ele está se movimentando. Na verdade, são várias flechas paradas. Viajou como se fosse um desenho. E a sua sensação de estar olhando isso. Sacou? Para a gente poder entender isso aí. O Isaac Newton provou que está errado. Essa é a visão que ele tem. Ele está numa posição olhando. A flecha está seguindo. Ela está passando por todos os lugares. Isaac Newton prova depois, matematicamente, que ele está errado. Mas aí, bem mais para frente, a gente vai se provar que ele não está errado. Ela não está parado. Ela não ocupa o lugar A, depois ocupa o lugar B, depois ocupa o lugar C. Ela vai A, B, C, ela vai ocupando os lugares intermitentes. Ela está A, daqui a pouco ela está AB, daqui a pouco ela está A menos A mais B, e ela está indo direto. É um fluxo direto. Ele mostra pra gente que matematicamente ele calcula e mostra para ele que está errado isso. Não é de um ponto a outro ponto, outro ponto, para. Não, ele tem essa viagem aí. Mas aí o Isaac Newton ele vai derrubar essa visão dele aí. Tranquilo até aí, gente? Então, vimos aí essa discussão aí do Zenão e vimos que ela é superada, ela vai ser derrubada. Vamos seguir? Vamos lá, galera, agora para o nosso último filósofo da escola eleática. Ai, André, não aguento mais. Calma, fofulete e fofuluxos. Estamos fechando agora aí. Xenófanes de Cólofon. Nosso último filósofo aí.
Xenófanes, porque é o nome dele. Cólofon é a região da Jônia, onde ele nasceu, mas como a gente viu aqui, ele não fica lá. Ele vai sair de lá e vai vir para a região da Itália aqui, né, na Eleia, para poder estudar com os outros filósofos e formar a escola eleática. Vamos dar uma olhada no Xenófanes, e ver as principais características dele. Por que o Xenófanes é importante aí para a gente? Vamos lá. Xenófanes, ele é de 570 a.C., e ele também participa desse imobilismo universal, só que ele tem uma visão um pouco diferente. Para ele as coisas elas se movimentam e não se movimentam. Como assim? Você vai entender. A frase dele eu vim da terra e da terra eu vou voltar. Que já tem né, a sua versão, que depois, mais para frente, vai surgir a sua versão renovada. Viemos do pó, para o pó voltaremos. Então você não deixou de ser pó. Você não deixou de existir. Você está ali ainda existindo. Existia como pó, existia como pessoa, voltou a existir como pó de novo, e você está naquilo ali. Você do pó você veio, do pó você voltará. Só que ele fala da terra, né? Aí a versão aí, depois que vem a versão com pó. Mas ele tem essa visão aí. Então é importante para a gente compreender isso. Quando você entende isso, ele vai dizer para você, vai dizer o seguinte, ele vai combater, aí a importância, né, de Xenófanes, ele vai combater a religião grega com os deuses antropomórficos. Antropo, homem, mórficos, com características de seres humanos. A gente viu aqui no primeiro bimestre os deuses zoomórficos, aqueles deuses com características de animais. Tem os antropomórficos, que são características humanas. Então ele vai discutir, vai falar isso aí. Isso aí é uma criação da cabeça humana. Olha como é que ele já começa, ele tem uma visão aí racional e lógica no que ele está falando. Ele fala assim, se um cavalo, ele até usa esse jogo de palavras, ele fala assim, se um cavalo tivesse mãos e cultura, ele pintaria um deus e o deus dele seria com cara de cavalo, porque ele pintaria ele mesmo. Ele vai falar, os mouros, que são os homens pretos da África, chamados de mouros naquela época, pintam os deuses deles pretos. Ou seja, nós botamos características humanas nos nossos deuses. Então esses deuses, na verdade, são criações humanas, eles não são reais. Olha como ele chega isso aí. Então, na verdade, se tudo existe, se do pó a gente veio, do pó a gente vai voltar, vamos usar a frase aí que vocês estão mais acostumados, se a gente veio do pó e do pó vai voltar, então tudo sempre existiu, tudo sempre esteve aí e sempre vai estar. Isso é Deus. Deus é todas as coisas. Ele não foi criado, ele não vai ser destruído, ele vai sempre existir. A ideia do que a gente falou aqui, do imobilismo dele é essa. Então existe um Deus. O Deus é. Ele não criou, ele é todas as coisas. Ele é o universo. E só ele tem a aletheia. Só ele tem a verdade absoluta de todas as coisas. Só ele tem essa visão de todas as coisas. Percebeu? Ele não é igual o Deus cristão. Muita gente confunde isso aí. O Deus cristão não. Ele existe e ele cria todas as coisas. Nessa visão aí do Xenófanes, Xenófanes, ele sempre existiu e sempre vai existir. Ele é todas as coisas. E ele fala que todas as coisas são formadas de terra e água. E até a água vem da terra.
Por que ele vai dizer isso? Ele vai dizer isso porque ele é a primeira pessoa a observar fósseis, que a gente tem registro. Ele começa a observar fósseis de animais marinhos e encontrar em montanhas esses fósseis. Ele fala, ué, estou encontrando fósseis de animal marinho em montanha, então se eles vieram... ele não se liga na ideia de que ali há muitos e muitos anos teve água. Ele acha que os seres vieram dali para o mar. Então, a vida vem da terra para a água. Então, a terra é o primeiro, até porque isso aí veio do pó e vai voltar ao pó. Ele tem essa visão aí. E diferente, é importante a gente entender isso, diferente dos gregos da época, que valorizavam a luta, a guerra, o corpo perfeito, a atividade física, ele como filósofo, ele já começa a discutir que esse tipo de coisa não é importante. O importante para a sociedade é o desenvolvimento intelectual, para você alcançar, chegar próximo da aletheia, que é o conhecimento desse Deus com conhecimento universal. E para se fazer isso, você tem que estar na polis, você tem que estar na cidade. Porque o homem que não está na cidade, o homem da floresta, o homem do campo, ele não tem esse conhecimento mais apurado. Quanto mais você apura, mais perto da verdade absoluta, da aletheia, você vai estar alcançando, você vai estar chegando. Então, esse homem se desenvolve na polis. Tá? Tranquilo, até aí ele vai contra essa visão toda, porque a sociedade grega, ela tinha a Ilíada de Homero, que é um livro, né, onde contava os grandes feitos dos grandes heróis. Você tinha aí o Aquiles, Hércules, os grandes heróis, aquela coisa toda. Então as pessoas liam aquilo e queriam ser aquilo. Então a sociedade ela tinha como modelo de homem esses homens, aí Aquiles e esses homens da Ilíada. Ele vai começar a quebrar isso, a falar, não, isso está errado. A gente tem que buscar estudar, a desenvolver o lado racional, porque quanto mais a gente desenvolve o racional, mais perto da aletheia a gente está desse conhecimento universal, desse Deus único. Tranquilo até aí, gente? Deu para a gente compreender? Fechamos aí os filósofos. Acho que não foi nem tão complicado, de repente eu consegui facilitar. Com essa discussão a gente conseguiu facilitar. Vamos agora corrigir o nosso exercício da semana passada, nossa atividade da semana passada, e fechamos. Foi. E aí, vamos lá, fofuxo, vamos fechar isso aí? Vamos acabar com a matéria hoje? Beleza, vamos fechar nosso questionáriozinho aqui rapidinho. Primeiro, onde nasceu Pitágoras? Aí, Pitágoras de Samos. Ele nasceu na cidade de Samos. Tranquilo até aí? Fomos. Beleza, número 2. Por que Pitágoras construiu sua escola em Crotona? Ele não foi para Samos. A gente falou aqui, ele sai, vai para o Egito, Babilônia, vai rodar Mesopotâmia, e depois, quando ele volta para Samos, tem um ditador lá em Samos, ele não vai querer ficar lá e vai para Crotona. Lá em Crotona ele consegue o espaço e as condições para construir a escola filosófica dele. Tranquilo? Então ele não vai para Samos porque em Samos tinha um ditador que não ia com a cara dele. Então ele prefere ir para Crotona. Tranquilo? Vamos lá, número 3.
Como era a vida dos pitagóricos em relação à sua alimentação? Foi o que a gente falou aqui, ó. Eles, pode até falar aí em relação em geral. Acordavam cedo, faziam atividade física, eram vegetarianos, não comiam nenhum tipo de animal, contra a matança de animais. Tranquilo até aí? Vamos lá. Explique o voto secreto dos pitagóricos. Tudo que os pitagóricos eles aprendiam dentro da escola, eles não podiam repassar esse conhecimento. Tranquilo? A gente já falou aqui, ó, isso aí algumas instituições secretas hoje ainda utilizam toda essa visão aí. A própria maçonaria, ela tem como base aí a escola pitagórica. A visão deles de um deus matemático, tá aí, eles até chamam Deus de o grande arquiteto. A ideia aí de ter arquitetado todas as coisas, aquela visão aí de um design inteligente, eles carregam essa visão e de não poder contar os segredos de dentro do grupo. Então eles carregam aí essa visão, beleza? Qual instituição secreta da atualidade se inspirou nos pitagóricos? Acabamos de falar aqui agora, aqui, ó, a maçonaria. A maçonaria segue bem aí o modelo pitagórico, né? Tranquilo? O que o iniciante da escola pitagórica tinha de fazer? Vamos lá. Primeiro, ele tinha que pegar todos os bens dele, dividir com o grupo, ele não podia ficar tinha que ser repartido em grupo, e ele tinha que ficar em silêncio durante um ano, ele não falava nada durante um ano, ele só ouvia, e inclusive não via o mestre, ele ouvia o mestre, quando ia ter encontros com Pitágoras, ele ia lá, ouvia, mas nem ver o mestre ele podia ver. Então ele repartia toda a sua riqueza com o grupo, ele podia ficar um ano sem poder falar nada, só ouvindo, e na hora que ele tinha reunião com Pitágoras, eles não viam Pitágoras, eles só ouviam Pitágoras. Tranquilo até aí, gente? 7. Por que a escola pitagórica era considerada feminista? Então coloca aí, ó, porque dentro da escola pitagórica existiam filósofas. A gente até falou aqui das principais filósofas que existiam dentro da escola pitagórica. Tranquilo até aí, gente? Vamos lá? Beleza. Dê 3 exemplos de filósofas pitagóricas. Teano de Crotona, faz falar aqui, Temistocleia e Melissa de Crotona. Então, Teano de Crotona, Temistocleia e Melissa de Crotona foram 3 filósofas fundamentais, aí, importantíssimas dentro da escola pitagórica. Vamos lá, número 9. Quem administrou a escola pitagórica após a morte de Pitágoras? Melissa de Crotona. A gente falou aqui, a Melissa foi importantíssima. Após a morte dele, ela assume a escola e mantém ainda a escola funcionando. Tranquilo? Vamos lá. 10. Foi Pitágoras quem criou o teorema, o teorema matemático lá, qual vocês estudam? Foi Pitágoras quem criou o teorema? Não, a gente viu aqui, Lá na Babilônia, na Mesopotâmia, já existia o teorema. Por que ele recebeu esse crédito? Ele chama de teorema de Pitágoras. Por quê? Porque ele é que vai dar uma utilidade prática a isso. Eles tinham o conceito, mas não sabiam para que servia. Ele é que vai dar utilidade para isso e vai começar a se aprofundar nesse teorema. Ele que vai olhar para isso e ver além, ver a possibilidade no teorema, que o povo mesopotâmico ele não tinha. Tranquilo até aí, gente? Foi? Beleza? O que significa a palavra filosofia e a palavra matemática? Quem a criou? Pitágoras cria filosofia, amigo do saber, matemática, o conhecimento aprendido, aquilo que você aprende, aquilo que você absorve como conhecimento. Essas palavras aí foram criadas, pelo menos são atribuídas a Pitágoras esses termos.
Tranquilo até aí, gente? Vamos lá? Explique o designer inteligente desenvolvido por Pitágoras. Quando a gente falou aqui, ó, quando ele vê o teorema, ele vê que o universo é matemático, é calculável, ele vê até que a música, os sons, para administrar os sons, eles podem ser calculados. Ele pensa o quê? O mundo inteiro ele pode ser calculado. O mundo inteiro ele é números. Se o mundo inteiro ele é números, existe um Deus que criou o mundo através da matemática. Até a gente falou aqui do pessoal aí que é a maçonaria. A ideia de um designer inteligente. Há um ser superior que conhece de matemática, que criou todas as coisas matematicamente perfeitas. A visão que Pitágoras tinha em relação a esse designer inteligente, essa visão matemática do mundo, do mundo ser uma criação matemática de uma inteligência superior. Tranquilo? Vamos aí? 13. Por que as notas musicais mostram a Pitágoras um mundo matematicamente perfeito? Aqui a gente falou da oitava, ele vai pegar um metal, vai esticar esse metal, 60 centímetros, ele vai cortando, e em 60 centímetros, quando você bate nele, ele dá uma nota, um som. Esse som ele dá o nome de Dó. À medida que ele vai cortando esse metal, vai surgindo outras notas. Aí tem um Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Aí quando ele chega, ele corta pela oitava vez, volta de novo ao Dó. A primeira nota original. Só que agora numa escala abaixo. Ele vai numa escala abaixo. Daí ele criar o que ele chama de oitava. Os sons trabalham com as oitavas. As notas, as cabeças principais, as oitavas. Tranquilo até aí, gente? Beleza? Vamos até aí? Para você entender. Quando ele percebe isso, aí ele vai falar assim, não, pô, design inteligente. Até o som é matematicamente controlável. Beleza? Quem foi a primeira pessoa a dissecar um corpo humano? Aquimião de Crotona, a gente falou aqui, né? Foi o primeiro, ele era um pitagórico, o primeiro Aquimião de Crotona, o primeiro a dessecar um corpo humano, abrir, dissecar, olhar para ver dentro como é que funcionava, Aquimião de Crotona. Vamos lá, 15. Por que Aquimião de Crotona é o pai da psicologia? Seria o pai da psicologia, essa discussão aí. Por quê? Porque ele foi a primeira pessoa a perceber que as sensações, os sentimentos e as sensações, os sentidos, eles não iam para o coração. Queimei minha mão, a informação vai para o meu coração. Não. Ele percebeu que o sistema nervoso ele leva informação para o cérebro. Tanto ele começa a achar que a alma, a ânima, que a gente falou, a ânima, ela está no cérebro e não no coração. Porque é ali que faz o corpo todo funcionar. Então ele percebe, através da dissecação de corpos humanos, ele percebe que, na verdade, os sentidos que a gente tem no corpo, eles mandam informação para o cérebro. Ele é o primeiro a perceber isso. A gente falou, ele não é o pai da medicina, eu expliquei aqui, a gente vai ver ainda o pai da medicina. 16. Quem foi a primeira pessoa a acreditar movimento a um planeta esférico? A gente falou aqui, ó, Filolau. Filolau, ele vai até fazer lá aquela estrutura que vai dizer assim, ó, a Terra ela gira. Os astros são esféricos, a Terra também é esférica, o nosso planeta é esférico, e ele está girando em torno do grande fogo universal. Aí o Sol, a ideia do fogo universal. A gente até botou lá, né, o sistema de Filolau, né, no nosso vídeo. A gente viu lá o sistema que ele constrói. Tranquilo? 17. Por que
Ípaso de metaponto foi tão odiado por Pitágoras, porque o ípaso ele vai fazer o cálculo dos números imperfeitos. Os números que dão, os cálculos que dão um número sem fim. Você vai calcular e vai dar números inexatos, números sem resposta. Por que isso? A gente já explicamos aqui. Se existe cálculos sem resposta, que vão dar em números infinitos, sem fim, então não existe um design perfeito. Sacou? Então, quebra essa visão que o Pitágoras tinha, que tudo era calculadamente feito. Não tem cálculos que não dão em nada, vão dar em número, que não vão dar em final nenhum. É imperfeito. Então, o mundo não é perfeito. A matemática não está perfeita. Entendeu? Aí ele enlouquece, até a gente falou que ele tenta se matar e tudo. Beleza, gente, fechamos agora aí esse material da gente da apostila que a gente estava vendo aqui, que nós vimos. A gente vai estar trabalhando agora aquele material que fala sobre liberdade. A gente já até deixei um trabalhinho para vocês aí do filme para falar sobre existencialismo, ou determinismo. A gente vai discutir agora aí sobre isso, até o que é liberdade, até que ponto somos livres, se somos livres ou não, se o mundo todo ele já está pré-definido. Vimos aqui hoje, discutimos aqui o mundo imóvel, a imobilidade. Então, a imobilidade leva para o mundo já pré-concebido e definido. Tranquilo até aí, gente? Fechamos? Gente, espero que esteja todo mundo bem, com saúde. Fica esperto, não saiu vacina, não tem a cura. Então a gente tem que estar de olho, cuidado, lavando as mãos, fazendo todos os procedimentos que a Organização Mundial de Saúde ela vai preconizar. Muita atenção. Você tem que estar esperto. A sua saúde, a sua vida e das pessoas que estão à sua volta depende do quanto você está atento para isso. Tirando isso, espero que todo mundo esteja com saúde em casa, todo mundo bem. Beleza? Fui!